como começa um vídeo. Não sei como começar um vídeo, então vou começar assim, falando que eu não sei começar um vídeo. Ai, Rebeca. Se você caiu de paraquedas aqui, se você é novo, se você não me conhece, se você não tá me acompanhando, não que eu tenha muitas coisas ainda pra você me acompanhar, mas já tem alguns vídeos aí, né? Eu me chamo Rebeca. Eu criei esse canal pra gravar meus vídeos de cover, pra postar minhas músicas autorais, pra postar minhas reflexões e tudo. E esse aqui tá sendo o primeiro vídeo que eu tô gravando dessa forma assim, né? Aparecendo, falando. Eu pensei em vários assuntos que eu poderia trazer aqui. Acho que eu ainda tô pegando um pouco de confiança, sabe? Pra gravar, porque precisa ter toda uma... como posso dizer? Enfim, sabe? Esse negócio aqui, ó, de estar gravando, falando com câmera e tal. Decidi falar sobre um assunto que eu conheço, que eu tenho propriedade pra começar, sabe? A minha intenção é trazer mais vídeos dessa forma, onde eu posso trazer vários assuntos, várias reflexões, coisas que eu tenho aprendido e compartilhar com vocês, sabe? Como eu estava dizendo, é um assunto onde já existe um outro vídeo sobre isso. É sobre a minha música Carta para Isaac e a carta que, né, elas estão juntas com o vídeo lá. Se você não viu, vou deixar, sei lá, um card por aqui. Eu queria trazer esse vídeo para falar exatamente como eu cheguei, o processo que me fez chegar a compor a música, porque esse lado amoroso, esse lado romântico nunca foi algo muito vivo em mim. E no momento que isso foi despertado, ele tocou em várias áreas da minha vida e me curou de muitas coisas. Foi uma coisa assim que realmente mudou a minha vida, não só pelo lado romântico em si, assim, foi uma coisa muito forte pra mim. Então eu queria compartilhar essa experiência bem pessoal e trazer no final alguns aprendizados que eu tive e que me ajudaram bastante, que talvez possa ajudar você também. Então, vamos lá, né? Bom, para começar do início, né? Desde sempre, assim, eu fui muito tímida na infância, na adolescência, e nesse meio eu era muito medrosa também. Eu nunca fui de ter namoradinhos, de ficar e essas coisas todas. Eu sempre fui muito reclusa quanto a isso, até porque fui criada pela minha avó, que é cristã, e ela me ensinou muitos princípios, me guiou, me direcionou, então eu fui muito orientada por ela nesse sentido da minha vida. Mas ao mesmo tempo não só porque ela também não permitia, mas porque eu era assim. Não era porque a minha avó me ensinava que eu deveria esperar e tudo, tinha um tempo pra tudo, mas eu era assim, tipo, naturalmente eu era assim. E nesse meio onde eu cresci também, eu não tive muitos bons exemplos de casamentos, né? Então eu vi muita traição, muita coisa assim, nesse naipe, sabe? Que eu ficava tipo... Gente, que horror. Meu Deus. E já juntou que eu era assim, e juntou com essas questões, então eu cresci meio que revoltada. Então eu não tinha vontade assim de casar. Eu tinha muito medo de sofrer, eu tinha muito medo de ser traída, eu tinha muito medo de me casar com alguém que ia me tratar mal, ou me casar com alguém que, sei lá, ia me enganar, sabe? Eu tinha medo de ser vulnerável, de alguém pegar meu coração. Eu vivia muito o mundo imaginário, então eu criava muitas paixões platônicas. Eu era... Eu ia pra escola e, sei lá, eu via um menino bonitinho, né, que eu achava bonitinho. Aí eu criava uma paixão, assim, platônica. Criava toda uma história na minha cabeça com ele. Ontem namorado, noivo, agora eu sou a mulher. Enfim, aí aconteceu que com os meus 16 anos, hoje eu tenho 24, houve a minha conversão, que Cristo veio, me chamou e eu me arrependi dos meus pecados, entendi que existia uma vida eterna, que existia um Deus que me amava. E nesse processo da minha conversão, eu fui muito curada, eu comecei a ser curada de muitas coisas. Eu tinha muitos problemas, assim, internos, eu tinha muitos problemas com a minha mãe, não tinha um relacionamento muito bom com ela. Então nesse processo eu perdoei minha mãe, eu me perdoei de muitas coisas, eu perdoei outras pessoas, enfim, foi um processo eu fui muito curada, sabe? Fui muito liberta mesmo de muita coisa. E aí, nessa caminhada, eu recebi algumas palavras
específicas, né, sobre essa minha vida amorosa. Não falando que, sei lá, esse fulano é o seu marido. Eu nunca recebi esse tipo de palavra. Eram coisas bem pessoais assim, falando como seria o ministério, a união de propósito, que eu seria muito amada, que eu seria muito bem cuidada. Só que eu meio que tentava fugir disso, porque eu tinha muito medo. Eu queria deixar isso muito claro aqui pra vocês. Eu não tinha um medo assim comum, sei lá, todo mundo tem um friozinho na barriga de começar um relacionamento, ou de fazer qualquer coisa. Não era esse medo normal. O meu medo era realmente um problema. Era um problema, assim, real mesmo. Eu tinha dificuldades pra toque físico. Então, até nisso, se eu começasse a namorar, eu acho que eu ia surtar, porque, gente, não beijava, não fazia nada. Eu morria de medo. Meu coração vai bater forte, eu vou ter um infarto no coração. Eu não sei explicar. Assim, tem algumas coisas por trás que eu imagino que foram coisas que foram enraizadas e pioraram. É uma coisa muito delicada, algumas coisas muito delicadas que, inclusive, eu quero trazer no canal, mas eu quero trazer quando eu me sentir pronta, porque é um assunto pesado. Tem que ser falado de uma forma correta, responsável, de forma sensível, e eu quero estar certa disso, porque várias coisas podem acontecer, então eu quero estar preparada pra isso. Aí, nesse meio, eu gostei de alguns rapazes, assim, na minha adolescência, pra quase minha fase adulta. Sempre acontecia assim, eu tentava fugir, mas acabava gostando de alguém. Ai, eu sofri muito, gente, já sofri tanto, já chorei tanto, assim, por... Eu já cheguei perto de namorar alguns rapazes, mas assim, muito perto. E, gente, nunca dava certo, sempre dava tudo errado. Aconteceu muitas coisas. E aí aconteceu que fui amadurecendo. Tinha algumas amizades mesmo com rapazes, mas acabava que às vezes o rapaz começava a gostar de mim, ou eu começava a sentir alguma coisa por ele. Enfim, eu me defraudei muito. Eu também fui defraudada. Isso me machucou bastante, sabe? Até que no ano de 2018, eu me converti em 2014. Foi um ano que eu me isolei muito. Eu fiquei muito sem amigos. Eu me fechei muito. E eu chorei muito nesse ano. Assim, tinha muitas coisas que... Algumas coisas que eu ainda... Eram feridas abertas, mas eu não sabia, e veio tudo à tona e eu chorei muito esse ano. E assim, lá pro final do ano eu comecei... depois que eu chorei tudo que eu tinha pra chorar, foi um ano que eu escrevi cartas, eu coloquei em palavras algumas dores que eu não tinha coragem de falar em voz alta. Eu falei coisas pra algumas pessoas que eu queria falar porque eu não aguentava, mas eu me sentia sufocada porque eu tinha muitas coisas que eu queria falar pra algumas pessoas e eu nunca tinha falado. Enfim, foi um ano bem de libertação, assim, de... Limpa tudo. Nesse meio tempo, eu orava, pedia muito, assim, uma orientação, que ele sempre guiasse meus passos para que eu vivesse a vontade dele, sabe? E foi quando eu comecei a sentir que o Senhor começou a me chamar para crescer, para amadurecer, sabe? Para deixar as coisas de menino para trás e me tornar uma mulher. E eu senti isso muito forte, sabe? Nessa adolescência minha, eu tinha muito costume de romantizar, de idealizar. Enfim, eu idealizava coisas irreais nesse sentido, apesar de que eu não queria. Não vai entender, né? Maluco. Tomei a decisão de parar de assistir e ouvir coisas que me faziam, sei lá, ficar carente ou ficar alimentando sentimento por rapazes que não darem nada. Eu comecei a me libertar dessas coisas. Consequentemente, assim, logo em seguida, quando eu comecei a ser direcionada pra isso, eu comecei também a sentir muito forte no meu coração sobre família. Nesse meio tempo, esse sentimento veio após eu ter 2 sonhos. Em 2018 eu tive um primeiro sonho, que eu já era casada e, enfim, aconteciam várias coisas nesses sonhos e eu acordei nesse primeiro sonho gostando muito dessa pessoa, sem saber quem era. Foi um sonho totalmente aleatório, eu não tava já pensando em mais ninguém, não tava alimentando mais nada. Isso que me pegou foi porque eu não tava alimentando mais nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de carência, não tava alimentando mais nada disso. De repente, eu tive um sonho com uma pessoa e eu acordei gostando muito, mas muito, assim, era uma coisa muito real. Parecia que eu tava gostando de alguém, sei lá, de alguém que eu conhecia. Aí eu fiquei, né, encucada, e beleza, me deixei passar. Depois disso, acho que bem perto do final do ano mesmo, eu tive um segundo sonho, que foi bem significativo também. Talvez eu possa trazer em outro vídeo, falar mais sobre isso, mas é porque é uma coisa muito pessoal. O ponto não é esse. Eu não quero falar as coisas aqui e dar a entender que é isso que vai acontecer com você, que é assim que Deus trabalha. Eu tô querendo trazer essas coisas, expor essas coisas, porque faz parte da minha história. Foi assim que Deus fez comigo. Não quer dizer que vai acontecer assim com você, você pode não acreditar. Enfim, tô
contando como que foi comigo. E esses sonhos foram pontos muito importantes para toda a minha trajetória. Esse segundo sonho que eu tive também, eu não era casada, mas eu namorava já alguém e eu amava muito essa pessoa. E eu acordei com aquele versículo de 1 Coríntios que diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, né? Vocês sabem qual que é. E eu acordei com esse versículo na minha mente, claramente assim. Eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo comigo? Não é possível. Será que eu tô tão carente que eu tô começando a sonhar com alguém de tanta carência? A coisa incomum com esse sonho é que eu acordava assim, muito apaixonada, com o coração assim, doendo mesmo, como se fosse alguém que eu conhecia e... Nossa, eu amo essa pessoa. Tô apaixonado. Perdi 50% da minha postura de bandido mau. E aí, no início de 2019, eu tive um terceiro e último sonho. Foi um sonho bem longo, que tem muitos significados. Nesse dia, quando eu acordei amando essa pessoa. A sensação era como se a cada sonho que eu tinha, desses 3, era como se Deus pegasse uma agulha e injetasse amor no meu coração pra essa pessoa que viria a ser meu marido, mas que eu ainda não conhecia, mas ele já era real. E depois disso, eu falei, Deus, tudo bem, eu não vou mais fugir do que o Senhor tem pra mim, eu vou acatar, vou obedecer, vou me preparar e amém, seja o que Deus quiser. Se Deus quer isso pra mim, Ele não vai colocar uma pedra de tropeço na minha vida, entendeu? Então confia, Rebeca, confia. Pra que se desesperar? É Deus. E aí, foi quando eu comecei também a entender e a trabalhar no meu coração e na minha mente que casamento não é só uma questão de romance, não é só uma história de amor, mas é uma junção de propósitos. Deus tem um propósito juntar duas pessoas, um propósito maior do que só o amor, só essa história de romance que também faz parte, mas não é só sobre isso, sabe? Esse último sonho que eu tive me inspirou a fazer essa música. E por que Carta para Isaac, né? Eu falei, vou colocar uma coisa pra Isaac. Por quê? Eu tô compondo uma música pra um amor que eu não conheço, pra um amor que eu estou esperando. E, bom, eu me chamo Rebeca, já é meio caminho aí, né? Então eu vou brincar com essa analogia de Isaac e Rebeca e vou colocar uma carta para Isaac, porque a música é meio que uma carta, eu falando pra essa pessoa, né? Que eu estou esperando, que eu quero descobrir, eu quero amar com essa pessoa e tudo. Então a música para essa pessoa. Então, carta para Isaac, fechou. E se você não sabe, eu me casei com um homem chamado Isaac. Sim, é isso mesmo. Não é brincadeira, é isso mesmo. Eu lutava muito com pensamentos muito ruins, com pensamentos autodepreciativos, pensamentos muito destrutivos. Eu achava que o que Deus tinha pra mim era bom demais pra mim e eu nunca seria capaz de exercer com excelência aquilo que Ele me confiasse. Era sempre uma guerra assim, eu acredito nessa pessoa, tipo, no meu pensamento tava... Você nunca vai ser feliz, você nunca vai se casar, você vai sofrer como essas pessoas que você cresceu viu sofrendo, você não vai ter uma vida boa, Rebeca, olha pra você. Gente, o acusador, sério. E aí, no meio desse turbilhão, quando chegou em julho desse mesmo ano, eu senti uma orientação mais específica, como se Deus falasse ao meu coração, Rebeca, você precisa entender de uma vez por todas que é real, essa pessoa existe. E eu senti algo me incomodando, sabe? Eu precisava fazer alguma coisa que me fizesse entender, que eu tirasse ele só do mundo das ideias, dos sonhos e trouxesse ele pra vida real. E aí foi quando surgiu a ideia da carta que eu fiz, que é a carta que eu leio lá no início do vídeo da minha música. E, cara, foi uma coisa muito doida, muito simbólica mesmo, porque eu escrevi aquela carta pra fazer ele se tornar real. E muita coisa, assim, foi muito louco, porque realmente mexeu muito comigo. E aí, acho que daí pra frente foi quando eu finalmente, assim, meu coração se acalmou mesmo. Eu lembro que eu até pensei, cara, eu acho que ainda vai levar uns anos pra eu conhecer essa pessoa. Eu ainda tenho muito que amadurecer, eu tenho muito que crescer. Eu acho que ele nem tá na minha vida ainda. Eu nem conheci ninguém. Nessa época, eu acho que eu não tava congregando, eu tava procurando igreja. Então, não tinha nem, assim, nenhuma pessoa próxima que eu poderia pensar, cara, eu acho que aquele rapaz
pais que a gente tá conversando, não tinha ninguém assim. Assim, tem algumas coisas que eu não tô trazendo porque já entraria na minha história específica de como eu conheci o meu esposo, né? Talvez eu possa gravar um outro vídeo falando especificamente, mas nesse aqui eu tô falando só mais do processo interno mesmo. De qualquer forma, quando eu passei disso, de escrever a carta e essas coisas realmente se acalmaram dentro de mim e se consolidaram, passou mais ou menos um mês. O homem que atualmente é meu esposo, ele era meu amigo desde 2017. A gente tava sem se falar já tinha um tempo. Eu tinha certeza que a gente nunca mais ia voltar a se falar, não ia ter amizade nem nada. E foi quando a gente voltou a conversar. Daí pra frente o resto é história. O ponto é, eu queria falar sobre isso não só pra dizer o clássico e o clichê, vale a pena esperar em Deus, ou pra alimentar essa carência, essa vontade em você de querer que a pessoa que você vai se casar algum dia chegue logo. Eu queria gravar mais pra dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu era meio que da contramão. No fundo, eu tinha uma carência, eu queria encontrar alguém, mas os meus medos, os meus traumas gritavam muito mais alto. Então, era muito mais fácil pra mim não aceitar toda a ideia e rejeitar e correr da vontade de Deus. Eu tentava barganhar com Deus, ficava, Deus, se eu ficar solteiro, eu vou ter muito mais tempo pro Senhor, pra fazer várias coisas. Enfim, eu tentava, né? E eu fui entendendo que era a história que Deus tinha pra mim. Aquele era o propósito dele pra mim. Em toda a minha caminhada com Deus, eu sempre fiz essa oração pedindo pra que a vontade dele prevalecesse apesar da minha. Ele sabe de todas as coisas e a nossa história já estava escrita antes da gente sequer existir, como diz lá em Salmo 139. Foi quando eu decidi, assim, me sacrificar e decidi obedecer. E minha obediência foi falha, foi com fraquezas, foi desacreditando várias vezes, foi perdendo a fé e renovando, mas foi isso, sabe? Deus, eu quero a sua vontade, não a minha. Eu não quero só um romance, eu quero um propósito. Nem todos têm essa vocação, nem todos foram chamados pro casamento, nem todos foram chamados pra ser pais. E se a gente só alimenta esse lado, a gente acaba machucando muitas pessoas. Por exemplo, se uma mulher, ela se casa, ela não pode ser mãe, ela vai estar não vivendo a vontade de Deus se tá fora do controle dela e biologicamente formar uma criança. Eu queria dizer isso, sabe? Abra mão daquilo que você tanto idolatra às vezes sem saber, e abre mão dos seus medos, dos seus traumas e confia em Deus. Existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Saiba que você tá vivendo o momento certo. Você não tá nem atrasado nem adiantado, você tá vivendo o que Deus quer para você agora. E existe propósito para tudo. O lugar de espera, ele não é um lugar morto, onde você só senta numa cadeira e fica esperando alguma coisa acontecer. O lugar de espera é um lugar vivo. Continua orando, faça amigos, ama sua família. Se você tem coisas pra melhorar, se você tem medos, bloqueios, busca trabalhar aí, sabe? Busca sua melhor versão. Acima de tudo, busque viver a vontade de Deus. Saia desse lugar de ficar... Ai, isso vai fazer sentido quando eu casar. Casamento faz parte dos planos de Deus, sim, é bíblico, mas acima de tudo que existe, de ser grande profissionalmente, de ter um casamento, de ter uma família, acima de tudo nós fomos criados para a glória de Deus. Eu aprendi sobre o contentamento em Deus, sobre Ele ser suficiente para mim. É muito engraçado porque eu orava sobre isso sabendo que Deus tinha um casamento para mim e ainda assim eu orava pedindo para que Deus sempre fosse o suficiente, que ninguém nunca tomasse o lugar dele. E cara, isso fez toda a diferença, porque às vezes a gente entra em relacionamentos sem estarmos maduros, sem estarmos preparados, e a gente coloca a pessoa num pedestal e toda a nossa vida gira em torno daquela pessoa e a gente se machuca, se defrauda, peca contra Deus, enfim, coisas. Então viver a vontade de Deus é muito melhor do que viver o que a gente quer pela nossa própria força, pela nossa própria vontade. Deus usou muito esse relacionamento para me curar desses pensamentos destrutivos, de culpas que não eram minhas. Eu fui muito curada, eu aprendi muito na prática o que é um amor de verdade. Eu cresci muito como pessoa, eu amadureci e amadureço muito todos os dias através desse relacionamento. E eu acho que se não fosse por ele, talvez eu poderia aprender em algum momento, mas acho que não como eu tô aprendendo agora. Enfim, estar sensível à voz do Senhor é muito importante para você não perder tempo com coisas inúteis. Vale a pena você guardar o seu coração e você confiar de verdade em Deus. Se você tá correndo disso ou se você tá esperando ansiosamente, não tenha medo. Obedeça, acredite e creia, sabe? Viva pela fé.
Uma fé que é falha, sim, mas sabendo que a nossa esperança, a nossa âncora é Cristo. Então, apesar de sermos falhos, Jesus não é. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E se você acha que esse vídeo seria importante, alguma pessoa, você lembrou de alguma pessoa que precisa escutar isso, manda pra ela, fala, olha só, que legal, isso é edificante e tal. Isso vai me ajudar também a crescer com o canal. Eu tenho esse propósito de crescer meu canal, de expandir pra alcançar mais pessoas. E vocês podem me ajudar, deixando um like, se inscrevendo, ativando o sininho, comentando e compartilhando. Bom, se vocês tiverem sugestões do que vocês querem ouvir, se tem algum assunto específico que vocês querem que eu traga, que eu fale, ou músicas mesmo, vocês deixem aqui no comentário abaixo, tá bom? Eu vou ler tudo, eu sempre leio tudo. E é isso, gente, tô me esforçando. Não é fácil. Perfeccionismo é um saco, gente. Eu vou deixar o meu Instagram se você quiser me seguir, me acompanhar por lá. É isso, um beijo pra vocês e até mais. Gente, minha mão tá gelada. Meu Deus. É muito difícil gravar vídeo, como é que pode? Nossa, eu esbarrei tanto nesse microfone, dicção de centavos.